E aí, a gente vai iniciar isso aqui. A gente vai de novo para uma aula sobre Black Scholes, a última. Só que agora a de Merton. E tem um artigo que eu tenho que citar, que é a teoria de racional de precificação de options, né? Ou, de outra forma, Theory of Rational Optional Pricing. Então, algumas equações que eu vou mostrar aqui vêm desse paper, que é padrão nesse tema. Do Merton, né? E, embora eu vou também colocar equações que não são dele. Então, qual que é a diferença dessa relação, né? Primeiro, vamos aqui na direita. Eu já vou direto para a equação, para a gente ser rápidos aqui. Então, você vai ter a variação do preço da ação ao longo do tempo t, pela diferenciação do preço da ação em si. Isso aqui é uma relação contínua e aqui estática, né? Então, vamos supor que o preço é 120, só que o preço vai mudando. Então, a mudança do preço da ação em relação à anterior. E aí você vai ter que isso vai ser igual a o mediano, que é chamado de média, né? Mediano. Uma constante sobre o strike price, que é K. Então esse aqui é o strike price. Se você viu as outras aulas, você já sabe. Ela me dá uma constante ao longo do tempo t. Então uma derivada ao longo do tempo. Mas eu vou ter que pagar isso aqui para não atrapalhar. Vocês já sabem que é o strike price porque já é a quarta aula do tema, né? Já tem que saber que cai o strike price. Pela volatilidade, mais sigma DWT, em que esses dois juntos são a volatilidade contínua, esses daqui. E isso vai ser mais J menos 1, que eu já explico. E DN, que eu já vou explicar também. Então, lembre que em qualquer tipo de paper, a gente tem que ver o que cada coisa significa. A não ser que seja um paper padrão aí, que tipo, todo mundo já sabe o que aquele símbolo significa aquilo, mas lembra que a mudança do preço da ação em relação ao preço anterior, o mediano, a média disso, menos uma constante que você pode escolher sobre o strike price, que você escolhe, ao longo do tempo t, então a mudança disso. Então, a diferenciação do preço da ação ao longo do tempo tem a ver com a média dela, menos uma constante sobre o strike price ao longo do tempo. Uma variância nesse sistema, né? E aqui é chamado de... Tem que pegar aqui. Processo de Poisson. Que é um processo probabilístico. Usado no Bitcoin, por exemplo. Para provar que o Bitcoin quanto mais blocos são criados, mais o sistema fica difícil de hackear, né? Que é bem interessante, né? E aí você tem esse J que é a magnitude do salto, né? Então, esse Black Scholes Merton, ele também é chamado, também relacionado com jump. Que isso aqui são saltos. Saltos seriam como se fosse pulos, entre aspas, no processo de probabilística aqui. Então você tem uma relação que também usa Brownian Motion, uma relação estocástica, né? Entre aspas, randômica, adicionada ao processo da equação, para você lidar com questões que são impossíveis de prever, né? Se lidar com problemas, se você considerar a economia como sistema estocástico, né? Randômico, então seria isso, né? E na verdade, K é o valor esperado do J mais 1. Não é strike price, não. É o valor esperado disso aqui. Eu falei strike price, mas na verdade é isso aí. Então, corrigindo, né? Esse K é o valor esperado dos saltos, né? Então pode ser 5 saltos menos 1, 6 saltos menos 1, etc.
E aí, esse processo de Poisson também tem uma intensidade lambda constante. Então essa constante lambda, ela é a intensidade desses saltos. Então, é a intensidade de quantos saltos vão ser dados, né? Ao longo do tempo. Então é uma constante com o número de saltos num período, né? Então, todo esse processo de Poisson estatístico vai ser associado a essas questões. Como que vai ser essa equação? Então vai ser a soma n igual a zero de E elevado à intensidade do salto lambda ao longo do tempo, por isso esse prime em cima. Você vai calcular isso várias vezes ao longo do tempo t. E lambda t de novo, elevado a n, que é o número de saltos no período. Então aqui é o número de saltos no período, tempo t e a intensidade deles. E isso, como é o processo de Poisson, você tem também o fatorial disso. De n, né? Que é o número de saltos, né? Então é o fatorial de saltos. E aí você tem a equação tradicional de Black-Scholes, que nem a gente viu anteriormente. Então você adiciona isso daqui na equação anterior, com as variáveis de preço da ação atual, volatilidade dado os saltos n e taxa de juros associada aos saltos n. Então, o salto é basicamente uma variável randômica que vai ser adicionada na equação dentro de um processo de Poisson ao longo do tempo t. Então vamos lá de novo para até corrigir questões. Então você tem outra versão do modelo do Black-Scholes, do Merton, né? Quem já viu do Merton anteriormente, só que isso aqui com saltos. Tu tem a diferenciação do preço da ação ao longo do tempo pela ação da Apple, por exemplo, do mediano menos a intensidade dos saltos K ao longo do tempo, pode ser um valor randômico, naturalmente. A noção de volatilidade contínua, que é essa parte aqui, sigma, né? Sigma de volatilidade, DW é uma equação associada a isso. J são os saltos em si, então tem J menos um salto ao longo do tempo, é o histórico de saltos, e um processo de Poisson, que é esse processo aqui, que você tem um processo probabilístico, que você vai ter uma exponencial elevada a mudança de saltos contínua ao longo do tempo, né? Que é basicamente o que é explicado aqui, né? Em n saltos ao longo do tempo. Então é isso que essa equação quer descrever, a soma desse processo e a equação tradicional para opções do Black-Scholes, em que aqui a gente tem o preço da ação inicial, volatilidade em relação aos saltos, taxa de juros e etc. Então é outra adição para o modelo. A intensidade do salto, lambda, também pode ser descrita. Esse lambda prime. Deixa eu fazer maior. Como lambda 1 mais k, em que k é o número de saltos. Então a intensidade dos saltos pode ser descrita dessa forma, né? Fazendo a tradicional aqui, né? Então essa é a equação básica, né? Então é outra forma mais acurada de fazer isso daí. E aí, essa aqui é a equação tradicional. Eu fui no paper do Merton, né? Que é esse paper aqui. Pra ver qual é que é, né? E aí ele mostrou algumas coisas, por exemplo, associadas a opções europeias e várias relações disso, né? Eu vou mostrar um exemplo específico que eu achei mais simples em opções europeias que o preço de maturação
é fixo, né? Você não pode mudar. Você só exercita a opção no final da maturação, se for 30 dias, assim, no final de 30 dias. Então você tem, por exemplo, a relação de que você tem uma. Ele supõe, né? Eu vou colocar aqui. Ele supõe. Vamos supor que você tem um sistema que é chamado de frictionless, sem fricção. Eu vou colocar aqui em português. Sem fricção. O que significa isso, segundo ele, nesse contexto? Em que as opções elas são livres no geral, né? Então tu não tem cruz de transações, o que normalmente é impossível, sem custo de transação. Porque para você fazer opções, precisa de conhecer seu custo, senão você pode perder sem saber. Sem taxas diferenciáveis, né, nessas opções, sem impostos diferenciáveis que vão alterar isso daí. E sem restrição para short selling, né? Short selling livre. Que você aposta que a ação vai cair, com uma put option, por exemplo. Então, é basicamente um ambiente hipotético, né? Porque normalmente você tem custo de transação alto, normalmente. Você tem impostos, depende do país. E tu tem não tanta liberdade no short, depende da legislação do país. Porque o que governa transações, no fim, é, é a legislação do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, Naked Put é legal. Não sei se ainda é, mas Naked Put por muito tempo foi legal. Tu fazer uma short sem pegar empréstimo antes. Então, aí depende do país, se a legislação permite. Mas acho que com as características é difícil. Mas ele sugere essas equações nesse ambiente. E aí você vai ter, por exemplo, a derivada do preço da ação da Apple, por exemplo, pela preço da ação anterior, que vai ser 1000 de teira, em que esse 1000 não é mediano, mas sim é o retorno esperado instantâneo. Então, retorno de ganho dessa ação, né? Ao longo do tempo tal é uma condição de tempo dentro da derivada. Então, você pega a expectativa de retorno. Na verdade, isso aqui é de títulos. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Vamos para títulos primeiro, que é bonds. E aí você vai ter isso mais a variância delta de tal e de que eu já vou explicar. Um tempo t e a relação tal, que isso daqui vai ser um processo de Wiener e Gauss, ou seja, ele condiciona isso aqui a um processo randômico. Então, é um processo de Wiener e Gauss. Então isso é extremamente importante, né? Ali você viu uma distribuição de Poisson e aqui a gente vê um processo randômico seja adicionado ao sistema, né? Normalmente também Brownian Motion ele fala também. Tem uma coisa chamada itocálculos que você adiciona Brownian Motion, para quem lembra de Einstein, né? Dos papers do anos Mirabilis, né? Brownian Motion é basicamente uma forma de caminhada randômica, né? Uma forma de você tentar explicar, simular processos randômicos, né? Começou com lírios na água, né? Até simulações extremamente complexas. Então chamada de Brownian Motion. Algumas pessoas acreditam que a gente pode falar que opções e ações seguem um movimento browniano, ou uma caminhada randômica, né? Que é chamada de random walk, que tem a ver também. Na minha opinião, eu acho que ambos são inúteis para entender mercados. Então eu creio que
Você adicionar um processo de winner nesse contexto é inútil, na minha opinião sincera. Então, se você tinha volatilidade aqui como inútil, aqui você tem um processo que, na minha opinião, não reflete ações de pessoas em relação ao mercado. Nesse caso de títulos, você tem o retorno esperado, ok. Até aqui, ok. Aqui você tem a variância, relativamente ok. E aqui um processo randômico sendo adicionado. Aqui, o que, na minha opinião, não funciona tão bem. E aí, você tem... Aqui é do paper dele, tá? Essas equações. Vamos colocar aqui a outra equação, que é a de ações. Isso aqui é, tipo nem resumo, é simplesmente só quero mostrar um pouco do paper mesmo dele. Que vai ser o preço da ação ao longo do tempo igual. Eu vou trocar de cor porque aqui tá acabando. Alfa. Esse alfa vai ser o retorno esperado instantâneo em ações comuns. Então, é retorno esperado. Só que diferente do 1000 embaixo, aqui é em ações comuns, como em estoque, não a só o retorno em si. Então, o alfa, você pega isso daqui ao longo do tempo, né? A mudança do alfa ao longo do tempo, mais variância e o processo de Gauss, de novo aqui, isso aqui vai ser chamado de DZ. Então também aqui é um processo de Wiener-Gauss. Que na minha opinião não reflete relações de risco ou coisas do tipo de ações que são governadas pela ação de pessoas. Né? Então, na minha opinião, não é uma forma... Se por coisas de randomicidade nesse contexto, não funciona, essa é a verdade. E tem muito mais nisso, né? Tem, por exemplo, vou mostrar aqui no papel das minhas anotações. Você tem aqui... não sei se dá pra ver direito aí. Ações europeias, por exemplo, ele fala sobre, né? Eu até falaria disso, mas eu não vejo porquê, né? Mas tem a... Como funcionaria nas ações europeias, né? Não muda muita coisa. Só que o que muda é o prazo de maturação, né? E o exercício da maturação. E você também tem... Deixa eu pegar aqui um... Isso daqui é a equação final dele em relação a equação dele final do Black-Scholes, né? E aí você tem várias adições, né? Aqui também é a parte do final que eu coloquei aqui em cima. De como funciona isso. Eu não vou pôr essa parte, porque eu creio que o objetivo aqui foi só dar o principal, né? Os pontos essenciais. Essa parte que eu vou colocar aqui agora é só umas representações que são colocadas no paper. Mas essa final eu até pensei em fazer talvez mais uma aula sobre isso, né? Mostrando essa equação em detalhes. Mas acho que o ponto já foi dado, né? O ponto é que você tem uma noção de saltos, entre aspas, adicionados e condições randômicas como o processo de Wiener-Gauss para você gerar uma equação de Black-Scholes mais assertiva para coisas não esperadas, né? Porque, querendo ou não, a economia é um processo caótico, né? Lambdas positivos, para a gente falar sobre, como fala? Expoente de Lyapunov, né? Então a economia tem lambdas positivos, né? Não aquele lambda ali, mas os lambdas são maior que zero, né? Expoente de Lyapunov, que eu já falei na outro vídeo do canal sobre teoria do caos. Então você tem equações não lineares e você tem que lidar com esse caos, né? Que é chamado de caos control na física, para você conseguir fazer inferências, né? Porém, o que esse modelo não entende, e eu quero finalizar o Black-Scholes com isso. Tipo, tem mais coisas do Black-Scholes. Deve ter outras variantes aqui muito superiores ao que eu já mostrei, né? Só queria mostrar variantes disso para demonstrar
Por exemplo, as premissas, como a premissa da volatilidade e a premissa do processo de Wiener-Gauss, ou que você pode escrever como processo de Poisson isso e conseguir noções assertivas melhores, é tudo inútil, na minha opinião. Essa é a visão de Buffett e Menger. Só que eu queria que você não pode simplesmente só dizer que é inútil sem saber como funciona. Então eu quis mostrar o básico de como funciona. As equações de Black-Scholes, as variantes, algumas variantes, poucas, né? Mas eu creio que já é o suficiente para demonstrar que algumas das premissas das variáveis mais importantes dessa equação, elas são inúteis, elas não são válidas para fazer noções assertivas sobre o mercado. Mesmo para algoritmo trading, porque, por exemplo, hoje em dia existe hedge funds que ele só tem, tipo, departamentos só com pessoas usando algoritmos para fazer transações. Não é a pessoa lendo reportes financeiros, lendo annual reports e tal. A gente tem os caras com doutorados em matemática, etc., física, coisa do tipo estatística, e eles performam equações que chama de algoritmo trading, né? Não é investimento, na minha opinião. É uma forma de transações, né? Usando algoritmos, mas não creio que é investimento. É uma forma especulativa também. Então você tem transações de extremo curto prazo. Então isso aqui tem curto prazo massivo. Então isso aqui é de curto prazo. Às vezes segundos, né? Para você fazer operações e opções. E funciona. Tipo, creio que se os hedge funds estão usando isso, é porque funciona, né? Não que hedge funds tem lucro no longo prazo grande, né? Mas você vê que o retorno dele não é tão grande quanto parece. Fundos também, fundos de fundos, fundos mútuos. Esse negócio não dá retorno de longo prazo. Fundos de índice dá porque é outro esquema, né? Tem taxas menores, etc. Mas taxas muito altas, custo alto, enfim, gerenciamento do portfólio, enfim. Qual que é o que você tem que entender de tudo isso, né? Vamos supor que você não entendeu nada. Você viu as 4 aulas e você tá boiando. O que você tem que entender é que todas essas equações aqui, elas são inúteis, elas são interessantes, é legal de estudar. Eu quero continuar estudando sobre elas, explicando sobre elas, mas elas são inúteis na realidade de você precificar ações. Então, como assim inútil? É inútil no sentido. Talvez você pode usar algoritmos para isso daqui, fazer alguma coisa, você ter retorno, parabéns. Tem empresas que fazem isso, porém, eu creio que para o investidor individual isso aqui é inútil. E a verdade é que você precisa. Todas as opções têm valor, é uma coisa que o Buffett disse. Mas para você entender a razão de flutuações de preço de ações, essa equação não vai te ajudar. O que vai te ajudar é realmente entender como aquela empresa funciona, ou como a Criativo funciona, se a gente está falando de commodities. Então você está falando de filtro de arroz. Como que o mercado de arroz funciona? Como que é produzido? Quem são os principais produtores? Onde no mundo? Quais são as flutuações de volume de mercado ao longo dos anos? Porque algumas pessoas, muitas pessoas fazem shorts no fim do ano de commodities e não longs. Embora no começo de janeiro eles fazem longos. Por quê? Quais são os padrões e processos de mercado, né? É isso que você tem que entender, não necessariamente essa equação. Embora seja bom estudar essa equação, seja bom você colocar até no Python daqui e rodar, não tem nenhum problema. Só que usar isso daqui ativamente como uma forma de escolha de portfólio de opções, por exemplo, na minha opinião, seguindo a visão de Value Invest, que eu creio que é racional e que faz sentido, não é seguindo cegamente, né? É, seguindo, pensando racionalmente sobre isso, no geral, isso é inútil para investimentos. Então é isso.